Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos juntos estudando a Palavra de Deus. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanhar diariamente. Que alegria ter você aí, que alegria contar com a sua companhia todos os dias. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua companhia. Afinal de contas, é por você que nós chegamos todos os dias aqui com esses estudos. Nós não temos nenhum lucro, nenhuma renda com isso. Eu sempre repito isso aqui, porque em dias de tanta pessoa, tanta gente que só faz as coisas interessadas, não é? Hoje o que se visa, grande parte das pessoas, é lucro. Esse canal no YouTube aqui não é remunerado, não ganho nada com isso. Não recebo para fazer esse vídeo aqui. O que eu quero é que abençoe a sua vida, eu quero que seja bênção para você. E eu dedico esse tempo todos os dias. Eu estudo a Bíblia para o meu conhecimento, para o meu aprendizado. Mas eu tiro esse tempinho para gravar o vídeo para você. Muitas pessoas talvez não entendem, o gravar um vídeo não é só colocar o celular para gravar. Mas existe um processo de gravação, de edição, de publicação. Então isso toma tempo e eu faço isso com muito amor pensando em você. Então, quando eu vejo as visualizações, isso me alegra, porque está tendo resultado. E você pode me ajudar compartilhando os vídeos, enviando para alguém, deixando o seu comentário. Isso fortalece a plataforma a compartilhar os vídeos. E é por isso que eu peço isso e tirei esse tempinho hoje para falar com você. Agora eu quero te convidar a me acompanharem mais no estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos seguindo aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Paulo está falando sobre o pecado na igreja de Corinto e a forma tolerante e até ensoberbecida que eles estavam se portando diante do pecado. Versículos 6 e 7 nos diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo vai dizendo aqui o perigo do pecado na igreja. Paulo fala da contaminação interna e também do enfraquecimento externo. Nesses dois versículos aqui. Ele diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, nesse texto, traz a figura do fermento na massa. Ele diz: você não sabe que um pouquinho de fermento leveda toda uma massa? Paulo diz: olha, um pouquinho de fermento tem capacidade de penetrar na massa toda e fazer toda a massa crescer. O fermento penetra e influencia. Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. O pecado penetra na igreja e influencia toda a igreja. Um pouquinho de pecado, ele tem capacidade de fazer toda a igreja levedar, ou seja, contaminar toda a igreja. Olha a seriedade disso. A tolerância com o pecado dentro da igreja tem o mesmo efeito do fermento. Assim como o fermento faz, o pecado vai penetrando, enraizando, se infiltrando e contaminando toda a massa, toda a igreja. Por isso que o pecado não pode ser tolerado na igreja. Às vezes nós pensamos o contrário, não é? Não tem problema, a vida é dele e ele faz o que ele quer. Nós estamos falando da igreja e nós precisamos tomar cuidado com isso, para que essas atitudes não contaminem toda a igreja. Você deve ter ouvido falar do exemplo da laranja, né? Uma laranja podre num saco de laranja saudável pode fazer todo o saco de laranja apodrecer. Contamina todas as outras. Se a questão do pecado não for tratada de maneira correta, esse pecado vai contaminar e fermentar toda a igreja. Paulo diz que o pecado é sobremaneira maligno e pode contaminar toda a massa. Lá em Romanos 7:13,
Paulo fala sobre isso. O pecado contamina. O pecado, se não for tratado, espalha, prejudica, estraga. Precisa tomar muito cuidado, não pode ser tolerado. Pecado não é algo aceito por Deus, pecado não é brincadeira. E é por isso que diz do enfraquecimento externo, verso 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. O que Paulo está dizendo aqui? O que ele está dizendo é que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massa sem fermento. Portanto, eles devem lançar fora o velho fermento que estava ameaçando a igreja. Tirar de comunhão aquele velho fermento. Quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, ela perde a autoridade, ela perde o poder, porque o pecado destrói o testemunho da igreja. Então, a contaminação interna da igreja enfraquece o externo da igreja. A igreja contaminada em pecado, ela não cresce, ela não flui, ela não produz. É sério isso. Nós precisamos estar atentos a isso, ao que toleramos, ao que aceitamos. O pecado é algo que precisa ser tratado na igreja. Mas hoje, infelizmente, o pecado é levado de maneira tão relativa, sem preocupação, no seio da igreja. Hoje os cristãos vivem sem se preocupar com isso. Se a Bíblia diz que o homem deve examinar a si mesmo. E a igreja precisa estar atenta aos pecados, ensinar a palavra, orientar, instruir, corrigir, disciplinar. Há uma necessidade disso. Mas por que isso não acontece? Porque hoje o estudo da palavra é tão relativizado hoje no seio das igrejas. Porque hoje não se estuda a Bíblia, não se estuda doutrinas e fundamentos bíblicos. Hoje muitos movimentos pegam a Bíblia apenas para olhar bênçãos, para olhar palavras de prosperidade, para olhar palavras de coisas coaches hoje, não é? Mas doutrina, fundamento, obediência, vida de santidade, isso não se fala. Fruto do Espírito, não se fala. E consequentemente o pecado vai sendo aceito, tolerado, praticado, e o mundo que já está em decadência contamina a igreja, que começa as mesmas práticas, as mesmas vivências, e trazendo tantos escândalos, não é? Para o seio da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos vidas de obediência, de santidade, procurando andar no centro da sua vontade e para a glória do nome dele. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. A gente segue ainda no capítulo 5, falando um pouquinho como a igreja deve disciplinar, como a igreja deve agir na disciplina, administrar a disciplina. Espero você no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.